A cirurgia odontológica, ela é um procedimento que você vai ter edema. Por quê? Existe um trauma, você cortou, você disjuntou tecidos, né? Você afastou o tecido, você parou tecidos, você fez a dilaceração dos ligamentos periodontais, você fez uma expansão do alvéolo, muitas das vezes, né? Se você não usou aqueles extratores atraumáticos, para conseguir remover aquele dente. Tudo isso, o organismo vai ter que calcular, né? Ele vai ter que ver o que ele vai fazer depois que você tirou o dente. Vai iniciar-se um processo inflamatório, como tudo no nosso corpo. A partir do momento que você tem uma lesão, por mais que você removeu aquele dente por N motivos, você vai causar um trauma local. E esse trauma vai desencadear um processo inflamatório. Quando a gente tem noção disso, né, nós devemos lançar mão de alguns medicamentos para evitar que essa reação inflamatória, que é importante, tá, gente? Ela é importante porque ela é o início da cicatrização. Sem reação inflamatória, o organismo não sabe para onde ele tem que enviar as células, por quimiotaxia, né? Ele não sabe se tem que levar as células de defesa ali para combater algumas bactérias que possam ter entrado ali naquele tecido. Então a inflamação, ela é fundamental para que você consiga ter o processo de cicatrização, correto? Só que a exacerbação dos sinais cardeais da inflamação vão causar a perda de função do seu paciente. Se a boca tem a função de comer, ele vai perder a função de comer. E nenhum paciente vai conseguir se recuperar bem se não comer, concorda? Fraco, sem energia, dificilmente ele vai conseguir se recuperar bem. Então, essa é a nossa balança, em que a gente tem que pesar o que a gente quer com a medicação para conseguir o efeito desejado. A medicação vai retardar o processo inflamatório? Se a gente for para ela lógica, é claro que vai. Porque se o processo inflamatório é o início da cicatrização e o anti-inflamatório tem a função de diminuir o processo inflamatório, logo ele vai reduzir inicialmente a cicatrização. O problema é que se você tiver uma perda de função, um edema, o paciente apresentar trismo, tudo fica mais difícil, né? Até mesmo a recuperação daquela região se torna mais complicada. Então é importante a gente saber lidar com esses nuances das nossas indicações medicamentosas. Então, dependendo do que você viu no planejamento, né? Você fez lá o planejamento da sua cirurgia. Olha, vai ser uma cirurgia tranquila. Você não vai precisar passar um anti-inflamatório pré-operatório, porque é uma cirurgia simples, em que você vai ter menos trauma, você não vai precisar fazer retalho, você não vai precisar fazer osteotomia, neodontosecção. Sendo uma cirurgia mais tranquila, não precisa passar anti-inflamatório no pré-operatório. Posso passar no pós-operatório? A gente já vai discutir sobre isso. Né? Mas o pré-operatório não se justifica muito. Agora, é um dente que está extremamente lacerado, você vai precisar fazer odontosecção, ele é um dente impactado, né? Ele apresenta uma série de outros problemas. Seria interessante você lançar a mão dessa medicação. Qual a medicação que normalmente a gente usa? Normalmente a gente usa corticoide. Por quê? Ele é um que realmente é efetivo no bloqueio do processo inflamatório. Ele tem uma alta efetividade porque ele age em vários pontos do processo, da cadeia, né, de processos químicos da inflamação, tá? A maioria dos anti-inflamatórios, eles agem apenas num processo, normalmente na inibição do COX. E o corticoide, ele age em outras regiões. Então ele vai ter uma efetividade maior porque ele vai agir em vários pontos, diferente por exemplo, do nimesulide, que até tem uma predileção pelo COX-2, mas não é COX seletivo, como todo mundo fala, né? Mas ele tem uma predileção para o COX, ele vai só agir naquela região, naquele ponto. E por isso a sua efetividade como um anti-inflamatório não é tão grande quanto um corticoide, por exemplo. Que o paciente está com o rosto desse tamanho, por algum motivo, por um trauma, aí você dá o corticoide, o rosto volta ao normal quase que em 1 ou 2 dias, né? Quase que instantaneamente. Então ele realmente é interessante para você passar no pré-operatório. Quanto? Normalmente eu passo a Dexa, um comprimido de 4 mg 1 hora antes da cirurgia. Por quê? Quando o remédio começar a fazer efeito, você vai estar causando trauma. E olha que legal. Quando acabar o trauma,
mesmo que venha uma reação inflamatória, porque é impossível, tá, gente? A medicação que a gente usa, o grau de medicação que a gente usa, ele é impossível tirar totalmente a reação inflamatória. É impossível. 4 mg de dexametasona não faz esse milagre. 4 mg de dexametasona faz você parar de sentir dor no joelho, mas não faz o seu joelho voltar ao que era 20 anos atrás. Entendeu? A reação inflamatória ali vai continuar. E também vai fazer com que você continue tendo o processo inflamatório ali no local. Então não tem essa, né? Mas vai diminuir a dor, vai diminuir o edema depois no pós-operatório. Aí aquela cirurgia que ia causar muito incômodo, que o paciente não ia conseguir dormir 1 ou 2 dias, vai fazer com que ele tenha um certo conforto para dormir. Ele consiga dormir apesar daquele incômodo do pós-operatório, né? E ele vai conseguir comer. Porque um paciente em recuperação precisa se alimentar. Certo? Ele precisa se alimentar. Então, você fazendo isso, você consegue uma recuperação do paciente melhor. Ah, Bianca, mas e se o paciente tiver diabetes? Existe sim um problema com a diabetes? Existe. Em cirurgias mais simples, você não passa, né? Você pode passar para amenizar um pouco os sintomas, o problema, no pós-operatório nimesulide. Mesmo assim, tem que observar quais são as medicações que o paciente toma, porque dependendo da medicação pode interferir. É aquele velho jogo de sinuca que a gente tem que estar sempre olhando na anamnese os problemas que o paciente tem e adequando a medicação que você vai ter que passar para ele. E se for uma cirurgia complexa? Se for uma cirurgia de um dente incluso e o paciente é diabético, sinceramente, eu passo um comprimido de dexametasona 1 hora antes da cirurgia, tá? Porque é muito melhor eu ter que lançar a mão dessa medicação depois, porque o paciente está com um trauma, um processo inflamatório muito alto no pós-operatório. No pós-operatório pode aumentar a glicemia dele de uma forma que possa causar problemas. O paciente pode ter uma cegueira, pode ser permanente ou pode ser temporária, mas pode ter uma cegueira devido ao aumento muito elevado da glicemia, né, que é a neuropatia diabética. Normalmente é um sintoma quando a pessoa começa a tomar corticoide, né, e por algum motivo tem a diabetes e não foi visto isso, né, pode acontecer. Então é importante a gente observar, você tem que fazer o seu planejamento, ver o grau de dificuldade que vai ter a cirurgia, e pensar, poxa, quanto mais difícil uma cirurgia, maior a chance dela causar um trauma, concorda? Quanto mais incluso, mais impactado está um elemento, por exemplo, mais difícil de tirá-lo. Quanto mais lacerações apresentam aquela raiz, mais difícil de tirá-lo. Mais tempo provavelmente você vai levar de cirurgia, maior a chance de ter um risco de uma inflamação. Nessa situação, é interessante você fazer um planejamento de uma medicação pré-operatória para evitar esse problema. Tá? Essa é a grande questão. Qual medicação, Bianca? Aí a gente tem um monte, né? Eu cheguei a fazer uma aula já uma vez sobre anti-inflamatórios. A maioria das vezes a gente usa o nimesulide, você pode usar o diclofenac, dependendo da situação. O diclofenac de potássio, se não me engano, se a pessoa não tiver desconforto gástrico, ele age até na cápsula articular. Então aqueles pacientes que têm dor, que tem a boquinha muito pequenininha, né, e na hora que você vai fazer a extração você tem que abrir um pouco mais, pedir para o paciente ficar muito tempo com a boca aberta, isso aqui dele pode ficar muito dolorido, a articulação pode doer muito. De repente é interessante você já usar uma medicação que também age nessa região. Aí você passa no pré-operatório, diclofenac. Pode usar o nimesulide? Pode usar o nimesulide, só que para ação pré-operatória, pela minha experiência, ele não tem muita eficácia. Né? Ele não tem muita eficácia. Até no pós-operatório ele tem uma eficácia reduzida. Né? Então, para cirurgias mais complexas, ele é reduzido, ele é limitado, digamos assim. Ele é limitado. Mas a gente tem que estudar todos os anti-inflamatórios e ver qual, né, que é aquele adequado para o paciente. Em média, no pré-operatório, eu passo ou o diclofenac ou a dexametasona. Tá? Basicamente é isso aí.